Bom dia, povo de Deus. Eu espero que esse vídeo possa chegar até você para confortar seu coração, fortalecer a sua fé em Deus. Eu espero que esse vídeo possa servir de orientação para a sua vida. Por quê? E desde já te agradeço pela a sua atenção e fique com nós até o final para que você possa assistir esse vídeo com atenção, para que você possa meditar nessa palavra de confiança. Vejam só o que diz no Romanos, na carta do apóstolo Paulo a Romanos, no capítulo 5, e versículo 1, e depois o versículo 8. Diz assim o versículo 1: Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 8 diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja só que bênção. Essa mesma palavra diz assim: às vezes pode acontecer de alguém morrer por um amigo, mas veja só, o Senhor Jesus Cristo, revelando a graça de Deus, ele se entregou para morrer em nosso lugar quando nós ainda éramos inimigos dele. Então, no mundo ainda existe filho da ira de Deus. Ainda existe filho da ira de Deus. Todo aquele que ainda não confessou Jesus como Salvador, ainda não abriu seu coração para aceitar ao Senhor Jesus Cristo por fé, ainda permanece inimigo de Deus. Não, mas mesmo que você é bonzinho, mesmo que você é honesto, mesmo que você paga tudo que deve, é correto com seus negócios, mas a palavra diz assim, sendo justificado pela fé. Pela fé, temos paz com Deus. Como assim? Por qual caminho eu passo? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, ele representa ali o novo e vivo caminho que ele nos abriu, isto é, pela a sua carne, que foi destruída na cruz do Calvário, na mão daqueles homens carrasco, ordenado pelo imperador César, que na época era o imperador romano, e ele foi condenado à morte. E morreu, mas sabe de uma coisa? O porquê que nós temos que analisar essa palavra com todo carinho? Por quê? A palavra de Deus diz que ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Olha, ele foi o único que ressuscitou mortos de 4 dias. O único. Chegou pelo poder da sua palavra e falou: sai para fora. E o morto que já estava na sepultura, já fedendo, ele levantou e saiu. Veja só que maravilha. Ele foi o único. E também foi o único que ressuscitou por si mesmo, pelo seu poder, pela sua glória. E ele foi visto por muitas pessoas. Ele foi visto pelos discípulos, foi visto por mais discípulos, e depois foi visto por 500, mais de 500. Assim diz o apóstolo São Paulo. Então, ele é digno da nossa crença. O Senhor Jesus Cristo é digno da nossa crença. Por isso que a palavra está registrada assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe como você vai ter paz com Deus? Como você pode ter paz com Deus?
acabar com a sua inimizade contra Deus? Às vezes você não sabe. Às vezes você vê falar, né? A palavra de Deus está confirmando aqui, pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa fé tem que ser somente, exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, você permanece sendo filho da ira de Deus. Se você tiver fé em qualquer outro tipo de pessoa, em qualquer outro ser, em qualquer outro objeto, em qualquer outro planeta, você permanece filho da ira de Deus. Então, vejam só, creia nesta palavra. O Senhor Jesus Cristo é o único advogado que pode intermediar entre você e Deus, ou mediar entre você e Deus. Ele é o nosso mediador, o soberano. E ele foi constituído por quem? Ele foi constituído por Deus, o nosso Criador. O nosso Criador. Por isso que ele é o nosso mediador. Quando Deus olha para nós, ele vê o sangue dele cobrindo a nossa alma. Então, a justiça que puxa a ira de Deus, ela se transforma em graça por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarda. Deus te dê prosperidade no teu trabalho nesse dia. É a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.